Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nosso estudo de hoje é: o cristão não deve viver de fingimento. Está em Gálatas 2, do 11 ao 21, que diz: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se termindos da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela simulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, cabe-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, aqui Paulo lhe chama a atenção de Pedro, Cefas é Pedro, de Barnabé e dos irmãos que estavam com eles, porque antes de virem outros irmãos que praticavam as leis judaicas, eles sentavam e comiam com os gentios. Porém, quando esses irmãos chegaram, eles se afastaram, como se agindo diferente, por fingimento, e Paulo chama a atenção deles. Mas nós não devemos olhar para os atos de Pedro, Barnabé e dos outros que erraram, porque depois eles se consertaram. Mas nós devemos olhar para o verdadeiro exemplo que é Jesus Cristo, pois ele agia da mesma forma com todos, diante de todos e em qualquer situação. Jesus, ele não agia de uma forma em um momento, no outro agia diferente, e diante de certas pessoas agia diferente. Não. Em Marcos 2,
Marcos capítulo 2, do 13 ao 17 diz: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro. E ele os ensinava. E quando ia passando, viu o Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas e fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Levi é Mateus. E Levi, ele era um cobrador de imposto. E os cobradores de impostos eram desprezados pelo povo judeu porque eles trabalhavam para os romanos. E geralmente eles eram desonestos, como Zaqueu, que também era um cobrador de imposto. E pecadores, os judeus consideravam pecadores todos aqueles que não eram do povo de Israel, do povo judeu, do povo escolhido. Eles chamavam de pecadores. Mas Jesus sentava com eles e comia com eles, ensinava a palavra de Deus. Jesus, ele não agia diferente porque estava diante de sacerdotes, de levitas, de fariseus, de saduceus, não. Jesus era o mesmo sempre, em toda e qualquer situação, com qualquer pessoa, fosse ele um publicano, uma pessoa de outra nação. Jesus não tratava diferente e não vivia diferente de acordo com a circunstância e com as pessoas que estavam presentes. E nós devemos ser assim também. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Com a mulher samaritana, que em João 4, o povo samaritano era desprezado pelos judeus, porque os judeus achavam que eles eram uma mistura do povo de Israel com outros povos, e eles não eram puros. Então os judeus desprezavam os samaritanos. E a mulher até se admira de Jesus estar falando com ela, por ela ele ser judeu e ela uma mulher samaritana. Mas Jesus não entra nessa questão. Jesus manda ela chamar os seus maridos e ela diz que não tem marido. E realmente Jesus fala: você já teve 5 e o que tem agora não é seu. Mas Jesus pregou o evangelho para ela. E ela aceitou e foi para a cidade compartilhar e chamar os outros samaritanos que vieram, ouviram a Jesus e pediram que Jesus ficasse mais um tempo com eles, ensinando a palavra. Tem também o caso da mulher adúltera, que é em João capítulo 8, do 1 ao 11. Os fariseus, eles
tentam pegar Jesus em alguma coisa que o comprometa e trazem uma mulher adúltera à presença de Jesus e pergunta: a nossa lei diz que nós devemos apedrejá-la. O que tu acha? E Jesus fica escrevendo na areia. E eles insistem. Jesus fala: olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E eles começaram a refletir, e um por um foi largando a pedra e foi embora. Quando Jesus estava sozinho com ela, pergunta a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu. Mas Jesus disse para ela: nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Vai e não adultera mais. Se conserta. Acerta a tua vida. Arruma um marido que é teu. Vai viver honestamente. E as pessoas admiravam de Jesus conviver com todo tipo de pessoa. E eu citei aqui um publicano, pecadores, a mulher samaritana e a mulher adúltera. Mas Jesus também curou o servo de um centurião, que era vamos dizer, um capitão de uma tropa, ou um major, alguma coisa assim. E Jesus curou também a filha de um sacerdote, de um fariseu. Ele almoçou na casa de um fariseu também. Ele conviveu e viveu com todo tipo de pessoa e ele não agia diferente. Lá em Marcos, no capítulo 2:17, Jesus fala que ele não... os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Que ele não vinha a chamar justos, mas sim pecadores. E a palavra de Deus, ela nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Seja judeu ou qualquer pessoa, de qualquer tipo de povo, qualquer raça, qualquer nação, rico, pobre, seja de qual cor for, seja de qual país, seja do país mais rico, do país mais pobre, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós somos justificados por Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, Deus nos declara justo, sem nenhum merecimento, apenas pela fé em Jesus Cristo. Ninguém vai poder bater no peito e dizer: não, eu sou salvo porque eu mereço. Não. Se fosse por merecimento, ninguém ia ser salvo. E Pedro e Barnabé, neste momento, esqueceram disso, dos ensinamentos de Jesus, do comportamento de Jesus, da vida que Jesus levou enquanto estava em seu estado de humilhação como homem. Deus se fez homem e habitou entre nós. Jesus Cristo se fez homem e habitou entre nós e viveu como qualquer ser humano. Sentiu fome, sede, ele
comia, se cansava, mas ele morreu pelos nossos pecados. E através da fé em Jesus Cristo, nós somos justificados. Nós somos perdoados e reconciliados com Deus. E não devemos esquecer isto diante de ninguém ou em qualquer situação. Devemos sempre seguir o exemplo de Jesus. Devemos viver entre os pecadores, entre as pessoas que erram, mas nós não precisamos praticar o que eles praticam. Não precisamos cometer os mesmos pecados. Devemos viver diferente. No passado, nós erramos e às vezes ainda erramos, como Pedro e Barnabé. Mas devemos buscar o máximo a direção do Espírito Santo para vivermos uma vida santa, uma vida separada do mundo e do pecado. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos pelas nossas vidas, Pai. Graça te damos o teu imenso amor, pela tua misericórdia, pela justificação através de Jesus Cristo, Pai. Ajuda-nos, Pai, e dá-nos força através do teu Espírito Santo para seguirmos e vivermos o exemplo de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando sempre que o verdadeiro valor de uma coisa está naquilo que ela verdadeiramente é. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.